Oi, pessoal. Desculpe, eu estou fora do ar. Aqui no Rio está uma confusão com essa história da vacina, e como supostamente amanhã eu vou tomar, é pessoal de 78 anos, então, pois é, eu provavelmente vou ficar numa fila monstruosa. Já devia estar indo para a fila agora, mas em suma, deixa para lá. Vamos lá, então. Desculpem, eu me esqueci completamente. Tudo bem, professora, por um bom motivo. Primeiro, acho que a gente começa com as dúvidas do pessoal, se vocês têm alguma questão aí sobre os capítulos que a gente já comentou, 3, 4. Se não, a gente já vai adiante. Sobre o capítulo 3, tem aquela dúvida que eu comentei com você, Mari. Mas aí, enfim, Qual também. é, qual é a dúvida? A dúvida é como a proposta de Dirac viola o princípio da covariância, no capítulo 3. Ah, sim. É simples que, veja, o Dirac supõe, isso leva a gente a uma questão anterior, que a gente já tinha falado sobre o tempo cósmico global. O Dirac faz a definição, a possibilidade da variação da constante de Newton com o tempo. Mas, na verdade, o tempo é uma variável. E você não pode ter uma dependência desse tipo, porque ela não é covariante. O que quer dizer isso? Se eu fizer uma transformação de coordenadas, x' mi igual a uma função qualquer de x, então esse tempo vai se transformar num espaço. Então, na verdade, o que você deveria fazer não é que o g dependa de t, ele tem que ser transformado numa função de t, x, y e z, ou seja, no que a gente chama um campo. Tá certo? Como é uma única função, seria um campo escalar, que as funções são escalar, vetorial, tensorial. Isso vocês já devem ter sabido. Mas, de qualquer maneira, então, a ideia do Dirac de imaginar que dependia do tempo somente está fora desse cenário. Mas, por outro lado, como na cosmologia, e o César Latte já argumentou de uma outra maneira, há uma separação 3 mais um, ou seja, 3 coordenadas de espaço e uma coordenada do tempo, ele não está totalmente enganado assim. Mas, numa teoria, se ele for fazer uma teoria, se ele for fazer uma aplicação simplesmente à cosmologia, tudo bem, não tem problema, porque ele especificou já o sistema de coordenadas onde a variação acontece. Mas, para ser uma teoria, ou seja, uma teoria da gravitação com a variável de interação função de coordenadas, ele não pode fazer isso. Ele teria que transformar essa constante g numa função. Isso foi feito. Lá pelos anos 50, ou seja, quase 20 anos depois, o Dick e o aluno dele, colaborador Brans, transformaram, então, numa função escalar, uma função que depende das 4 coordenadas. E ela ficou a ser chamada de teoria escalar tensorial da gravitação. Ou seja, ela teria uma dinâmica para o Gemini, que é a métrica, e uma outra dinâmica para esse campo φ, que seria o correspondente ao que a gente chama de G de Newton, constante de Newton. Está claro? Acho que a Camila travou. Laura, você não quer comentar aquela questão da navalha de Ockham? Laura não, Ana. É que é Ana Laura, né? Acho que eu confundi. Vocês estão me ouvindo?
que eu queria comentar é que se vocês acham que a navalha de Ockham, ela está ligada à entropia também, no sentido de que, independente do que a gente estude, o que a gente faça, a nossa matéria, a nossa energia vai estar sempre ligada ao universo, assim. De um certo modo, não é bem assim, porque, veja, a navalha de Ockham é mais uma instrumentação epistemológica, o modo pelo qual você vai descrever as coisas, enquanto que a entropia é um processo físico. Na verdade, a navalha de Ockham, pelo menos do jeito que está sendo colocado ali no texto, ela simplesmente diz, entre duas soluções que são mais ou menos equivalentes, a gente escolhe aquela mais simples. Ou seja, é um modo pelo qual eu seleciono entre duas soluções que funcionam uma solução mais simples. Complicado é dizer o que é mais simples, porque dependendo da cultura, você pode argumentar de uma maneira ou de outra. Ou seja, não há uma relação, digamos, muito íntima entre a navalha de Ockham e a entropia, embora, obviamente, você pode, de uma maneira até sofisticada, imaginar uma relação, mas não é o caso. Aqui se trata simplesmente de uma escolha particular de solução. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu já queria fazer uma pergunta sobre o capítulo 5. Ótimo, vamos lá. Mas, Esse capítulo... Mariana, as pessoas podem também perguntar coisas, não sequencialmente, não tem problema, pode misturar. Aliás, eu adoraria misturar essas coisas. Diga. Tá bom, então. No início, o senhor conta que já fala do contexto, né, que era um período bem duro da ditadura militar no Brasil e que o senhor foi chamado para a Polônia e não foi possível ir para a Polônia. Aí eu queria pedir para o senhor comentar essa relação que existia nesse período, que o senhor fala assim, né, do seu passado como estudante na famosa fase vermelha da Faculdade Nacional de Filosofia. Eu queria saber desse passado. Veja você, isso foi que ano? 72? 72, isso. Depois de eu voltar do meu doutorado. Veja você, antes, já em 1960, quando eu saí do meu doutorado, foi em 1968, que a ditadura teve o ato institucional número 5, foi catastrófico. E essas pessoas ignorantes estão querendo reeditar. Eles não sabem o mal que isso faz, não só para as pessoas, como o próprio país, mas em suma. Então, já em 68, quando eu viajei, eu tinha uma bolsa da CAPES. E quando você era bolsista, você tinha direito a um passaporte especial, que mais tarde eu percebi só traz confusão. Explico até depois, se vocês quiserem, por que traz confusão. Mas, em suma, era um passaporte especial. Então, naquela época, na minha ingenuidade, na ingenuidade dos meus colegas, então eu vou pedir meu passaporte. Só que o tempo de eu viajar estava chegando e o passaporte não vinha. E aí eu, então, pedi a um amigo meu, que trabalhava nesse momento na embaixada, no Ministério das Relações Exteriores, para ver o que tinha acontecido. Uma coisa tão simples. Eu ganhei uma bolsa, tenho direito a passaporte. Ele disse, Mário, é melhor você esquecer.
Como assim? Eu disse. Eu fui lá perguntar, o camarada me disse que o teu dossiê lá é desse tamanho, você tem um dossiê terrível. Eu digo, rapaz, eu nunca fiz nada. Aí você pensa. Então, você vê, mesmo uma pessoa que não fazia absolutamente nada, só frequentava as reuniões, só era, obviamente, contra o governo da época, ou seja, um problema só de ideias, não era um problema de ação nenhuma. Eu nunca me envolvi em partidos, nunca me envolvi nesse tipo de coisa. Aliás, hoje até me arrependo um pouco de ter me envolvido mais, mas isso é outra história. Ou seja, uma pessoa como eu tinha um dossiê desse tamanho. Aí, conclusão, esqueci o tal do passaporte especial, fui embora. Isso foi em 68. Em 72, eu me esqueci completamente dessa história e pedi uma bolsa para participar. Aliás, eu fiquei super contente, porque naquela época não era fácil você ser convidado para uma conferência internacional. Em suma, aí eu pedi uma bolsa do CNPq e a bolsa me foi concedida para eu poder viajar, mas depois de um certo tempo, aconteceu com outras pessoas também semelhantemente, a bolsa foi cancelada, sem razão. Não, houve um erro, o senhor não ganhou a bolsa. Bom, eu digo, talvez seja aquele probleminha que eu tenho lá, o tal do dossiê. Então, não pude ir. E naquela época não tinha esse aparelho que a gente tem aqui, que para mim é catastrófico, mas em suma é o que permite a gente falar. Então não tinha jeito. Era uma carta que você botava no correio, não sei se vocês sabem o que é correio, o que é envelope, o que é selo, porque isso já é da geração passada, né? Os velhinhos é que sabem disso, mas em suma, então uma carta demorava alguns dias para chegar e para voltar, etc. e tal, então a gente se comunicava por cartas. E eu mostrei, dei para o Kuchovics, que era essa pessoa, que ficou meu amigo, mas eu nunca vi ele pessoalmente, nem falei com ele por telefone, não havia essa possibilidade, muito menos por outros canais. Mas ele tomou-se de amores por mim e perguntou se podia apresentar o trabalho que eu tinha feito nos últimos tempos sobre o neutrino. Eu fiquei super contente, porque esse mesmo trabalho primeiro tinha sido totalmente esquecido, totalmente desconsiderado pela comunidade de físicos brasileiros. Embora eu já tenha dado vários seminários sobre isso em conferências no Brasil, e tinha dado conferências também lá em Trieste, ou em Oxford, mas em suma. E ele, então, apresentou o trabalho, imagino que tenha apresentado bem, não tive resultados. E ele apresentou um relatório num livrinho que eu tenho até hoje, em algum lugar nessa casa, chamado Cosmic Neutrino. Era a primeira vez que se pensava o neutrino como sendo um importante fator no universo, que até então o neutrino, que tinha sido postulado uns 30 anos antes pelo Pauli, era simplesmente uma questão da matéria e pronto. Mas depois se descobriu que neutrinos são importantes configurações do universo. E aí, então, passou a ser... hoje em dia, já existem várias conferências internacionais sobre neutrino, por aí vai. Sobre essa questão de, no Brasil, os cientistas não darem muita atenção, eu tenho a impressão que o Brasil, às vezes, é meio atrasado para algumas coisas. Não é E o senhor comenta isso. É uma questão do establishment. Veja, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo para ir contra o establishment. Porque, senão... veja, o Lattes, há uma frase do Lattes que é interessante, acho que eu digo no livro. Ele diz o seguinte: o cientista não deve se preocupar
em ser considerado competente pelo establishment. Isso não serve para nada. Essa frase é importante porque, principalmente quando você sai, como eu saí várias vezes, do mainstream, como se diz, daquilo que se faz, e você já conhece pelo menos dois, tem essa história do neutrino, mas tem a história do bounce, do Big Bang. O Big Bang foi muito mais grave do que o neutrino, porque o Big Bang fui escorraçado, digamos assim, uma vez que eu fui na USP dar uma palestra. Escorraçado é o termo. Hoje, aquelas pessoas estão fazendo bouncing direitinho, isso foi há 20 e poucos anos atrás. Mas, em suma, porque naquela época, estou falando agora do neutrino, o neutrino não tinha massa, e era óbvio que ele não tivesse massa naquele momento. Só que eu vinha por outro caminho, como eu não era, bom, embora eu tivesse tido o começo de física de partículas, eu estava nesse momento vindo pelo caminho da cosmologia, ou seja, a teoria da gravitação. E era quase inevitável que o neutrino teria que adquirir uma massa no universo em expansão. Então, havia duas componentes importantes aí. Primeiro, era imaginar que o neutrino tem a massa. Segundo, imaginar que isso tem a ver com o universo em expansão. Então, como as duas coisas estavam, de uma certa maneira, fora do mainstream, é razoável você compreender que a reação na comunidade brasileira não foi boa. O que, na verdade, o que me salvou, ou seja, vamos só fazer um corte para 30 anos depois. Hoje, ninguém duvida que neutrino tem massa, mas não houve nenhuma pessoa daquelas físicos brasileiros que disseram, curioso, hein? Você falava sobre isso há 30 anos atrás, hein? Se bem que por outras razões, você... Não. Mas, na verdade, isso está querendo dizer, veja, eu não estou falando isso por ressentimento, não é esse o ponto. Estou falando isso para vocês perceberem que você tem que ter o seu caminho. Se você coloca o teu caminho dependente do establishment, você vai ser talvez bem reconhecido, mas no final você vai ficar assim descontente com você mesmo. O importante é que você esteja contente com o que você está fazendo. Se você está fazendo com competência e você está contente com o caminho que você escolheu, não importa se os outros não acham bom ou não. Isso não tem interesse. O senhor também comenta, quando começa a falar do neutrino, que a interação fraca viola a paridade. O senhor pode explicar um pouco o que é o princípio da paridade e por que a interação fraca viola esse princípio? Veja, a paridade, na verdade, existem três coisas na física de partículas que foram, digamos assim, sintetizadas no famoso teorema CPT. C quer dizer charge inversion, inversão da carga. P, inversão especular. E T, inversão temporal. Então, P e T são inversões espaço-temporais. C é a inversão da carga. E há um teorema que diz que essas quantidades, em qualquer processo, são conservadas. Se você varia C, você tem que variar P e T. Entende? Se você varia CP, você tem que variar T. Nesse momento, tem muitas pessoas estudando, lá no CBPF tem inclusive o Inácio Bediaga, que está fazendo um belo trabalho nessa direção, mostrando que CP é violado em certos processos. Isso significa que, se o teorema continua sendo válido, T vai ser violado. O que quer dizer T violado? É você fazer o tempo ao contrário, ao invés de você caminhar para o futuro, caminhar para o passado. Inversão temporal. C é a inversão das cargas positivas em cargas negativas e vice-versa. E P é a inversão especular, quando você transfere a orientação do espaço para o outro lado do espelho. Então, nas interações fracas,
há uma violação da paridade, ou seja, nem todo processo fraco mantém a paridade conservada nos processos de decaimento, coisa parecida. Por exemplo, o nêutron decai em próton, elétron e antineutrino. Aí se descobriu que nesses processos tem violação da paridade, descobriu observacionalmente. Então, na verdade, a paridade é maximalmente violada. O que quer dizer isso? Se você tivesse que associar uma quantidade física à violação da paridade, você teria o valor 1, ou seja, a violação da paridade é unitária. Máxima, se você quiser, é 1. Mas as outras interações, o eletromagnetismo, por exemplo, não viola a paridade. E se espera que a gravitação também não viole a paridade. Então, a pergunta é, essa violação da paridade só acontece só nas interações fracas? E, segundo, ela acontece ao longo de toda a história do universo? Ora, a gente está discutindo, no outro dia mesmo nós falamos, da possibilidade da dependência temporal das interações, ou seja, dependência com o tempo cósmico. Lembre do que eu acabei de falar ainda há pouquinho. Dependência temporal, nesse caso, está bem definida porque nós construímos uma representação cosmológica separando tempo e espaço. Então, lá em 1972, eu estava em Trieste e na minha sala, eu dividia a sala com um físico de partículas. Eu era cosmólogo e ele era um físico de partículas, o Rotelli. Então, nós discutíamos, conversávamos, ele se interessava muito por cosmologia e eu me interessava, porque o meu começo tinha sido nas interações elementares. E dessa interação surgiu a possibilidade de que, assim como eu falei, comentava com ele que o Dirac tinha imaginado que a constante de Newton variava com o tempo, eu disse, aqui no caso, você pode imaginar que a interação fraca, a constante de Fermi, que corresponde à constante de Newton para a interação fraca, que ela variaria com o tempo. Mas como nós temos duas coisas aqui, temos um termo que não viola a paridade e um termo que viola a paridade, por que não imaginar que haveria uma razão entre os dois termos e essa razão dependeria do tempo cósmico? Ou seja, por que não imaginar que a interação fraca não violaria maximalmente a paridade ao longo de toda a história do universo? Aí nós fizemos os cálculos para ver a consequência disso no tempo de hoje. E nos tempos de hoje, como a variação é cósmica, o tempo cósmico na Terra, isso pode esquecer, não tem a menor possibilidade de observar qualquer variação entre o começo da nossa conversa e agora. Mas haveria, possivelmente, em processo no universo, onde você teria a possibilidade de fazer observações envolvendo isso. O lugar mais natural era exatamente onde esse processo que eu acabei de falar, nêutron dando próton, elétron, antineutrino, aconteceria. E a gente vê que lá atrás, no começo da fase atual de expansão do universo, acontecem processos desse tipo. E você sabe que a coisa mais abundante no universo é o hidrogênio, prótons. E, na verdade, então, se por acaso houvesse uma variação desse tipo, que eu estou sugerindo, então a abundância dos elementos químicos teria que ser rediscutida. Isso implica uma série de outras questões. Então, se você diz, não, mas a abundância dos elementos químicos é bem explicada na teoria convencional, certo, mas acontece que você faz outras hipóteses. E essas outras hipóteses teriam que ser abandonadas caso houvesse realmente uma dependência da paridade, ou seja, da interação, com o tempo cósmico.
Eu acho que poucas pessoas, depois dessa nossa proposta, investigaram esse caminho. De novo, porque não faz parte do modelo padrão. Obrigada, professor. Professor, você podia falar um pouquinho da antimatéria, que é tão procurada por todo mundo, assim? Veja, o que se descobriu nos laboratórios é que toda partícula possui uma antipartícula. Isso faz parte do cenário padrão e é compreendida dentro da chamada teoria quântica de campos. E, na verdade, nós observamos no laboratório terrestre antes partículas de praticamente todos aqueles que a gente observa. Então, os processos que a gente conhece no laboratório, eles conservam o número de partículas e antipartículas, ou seja, o número de partículas menos o número de antipartículas de um processo, ele não é violado. Ou seja, qualquer processo físico no laboratório terrestre não viola a lei de que partículas e antipartículas são perfeitamente simétricas, guardadas as devidas restrições com relação ao sinal, das quantidades de carga, etc, etc. Então, se isso é verdade, a pergunta crucial é por que a gente não vê, então, esses processos no universo? Porque deveria ter, então, a qualquer que fosse a origem da matéria do universo, deveria ter sido criada, de uma certa maneira, em iguais quantidades, matéria e antimatéria. Isso parece que não acontece. Ou se aconteceu lá numa fase anterior, desapareceu. Então, a pergunta crucial é por que a antimatéria não existe no nosso universo em quantidades apreciáveis? Essa é uma questão que nós não sabemos responder, embora várias propostas foram feitas, e a gente já comentou uma vez, se eu não estou enganado, a proposta do Sakharov, um físico da União Soviética, que propôs que essa violação da simetria matéria-antimatéria teria como responsável a interação gravitacional. Então, nesse modo de pensar, a gravitação seria o responsável principal pela variação das interações ao longo da história do universo. Não sei se responde a tua pergunta. Professor, eu li, tem alguns anos já que eu li esse livro do Stephen Hawking, falando sobre matéria e antimatéria ali em volta de um buraco negro, que se cria e se aniquila. Aí a antimatéria vai para dentro do buraco negro e a matéria vem para o universo. Poderia isso acontecer até hoje? Veja você, esse processo de chamada criação de partícula, a gente já, de uma certa maneira, não sei se nessa série a gente já conversou sobre isso, mas a questão é a seguinte: se você pegar, por exemplo, o fóton, ele, no seu caminho, ele pode se transformar num par, por exemplo, de elétron em antielétron. Esse par, matéria e antimatéria, se aniquilam, gerando de novo fóton. Isso pode acontecer centenas, milhares de vezes.
mas isso no espaço-tempo onde você não tem gravitação substancial. Se você agora tem um processo gravitacional, o que acontece? Glaucinho, você pode fechar essa janela aqui, por favor? O que acontece? A interação gravitacional pode separar, por causa da intensidade dela em regiões distintas, pode separar a matéria da antimatéria. Então, uma dessas matérias pode ir para o buraco negro e outra escapar. Então, na verdade, o que você veria era como se tivesse havido uma criação de matéria por um buraco negro. Na verdade, não está havendo a criação. O que está acontecendo é que uma parte da matéria vai para dentro, outra parte da matéria vai para fora, preservando o número total de, no caso, número leptônico, elétron e antielétron, ou coisa parecida. O que o Sakharova comenta com relação à interação gravitacional é de outra natureza, porque ele não fala de coisas compactas, como o buraco negro, mas fala de expansão do universo. E lá o processo seria diferente, teria uma possibilidade de formar matéria, diferentemente da antimatéria, por processos semelhantes a esse. Ou seja, em regiões diferentes, a intensidade gravitacional separa matéria e antimatéria. Uma pode desaparecer, no caso do buraco negro desaparece para dentro do buraco negro, e outra escapa livre. Esse processo de criação é um processo formal, bem descrito. Há umas certas hipóteses que são feitas para que ele seja verdadeiro. Essas hipóteses são consideradas razoáveis, mas durante algum período, e ainda hoje em dia, algumas pessoas, como o físico russo Belinsky, ele argumenta que não existe esse mecanismo de criação de matéria. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque isso é controverso, e acho que a gente não deve já entrar em questões controversas nesse momento. Professor, uma dúvida que eu tenho tentado formular, assim, mais relacionada um pouco a, acho que a filosofia, assim, você, na sua perspectiva, assim, né, quando a gente fala dessa ideia de criação do universo, de princípio do cosmos, de Big Bang, e até de criação de partículas, né, o senhor acha que de alguma forma a gente poderia associar essa ideia a ideia platônica de mundo, numa concepção de mundo das ideias, né? Aquele ideal de que o nosso universo ele é esse ideal platônico mesmo, né? Aristotélico, talvez, assim, de que esse plano ele não é o plano real por si só, mas é como se fosse uma correspondência de um outro mundo, assim. Aí é como se essas ideias de criação e mundo das ideias poderiam estar associadas de alguma forma? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Supostamente, os físicos acreditam que não estão falando de ideias. Eles acreditam que estão falando de uma coisa que eles chamam de realidade. Se você aceita esse tipo de comentário, então não se coloca a relação entre o mundo platônico e o mundo da realidade. Se você agora argumenta que isso que se chama realidade teria que ser discutido em outro nível, aí a gente pode começar a pensar o que você está falando. Mas, certamente, para um físico, isso não seria o lugar onde se falaria dessa discussão, porque a gente já discutiu um pouco sobre a questão da realidade. Por exemplo, a gente discutiu, não sei se aqui, sobre, por exemplo,
essas partículas virtuais, por exemplo, quando o fóton fica transformando-se em elétron e antielétron, você não observa o elétron e antielétron. Isso faz parte da tua teoria. A teoria, de uma certa maneira, mostra isso. Você pode ter consequências disso. As consequências disso, indiretas, são várias. Mas, nesse aspecto, esse elétron e esse antielétron são o que se chamam partículas virtuais. Ou seja, elas não estão livres. Elas não fazem parte de uma observação como um processo qualquer. Então, nesse caso, essas partículas virtuais, você podia imaginar que não são reais. Só que essas partículas virtuais têm uma realidade no sentido de que elas têm consequências práticas. Ou seja, o fato do fóton ter essa decomposição, embora não seja observado como tal, mas é observado as consequências disso. Então, é difícil, no mundo quântico, você argumentar que estamos falando daquilo que o físico clássico chamaria de realidade. A história é um pouquinho mais sofisticada. Eu tenho a impressão de que esse mundo que os físicos estão organizando, estruturando, tem uma dupla face aí. Uma tem alguma coisa a ver com o que está aí fora, e outra tem alguma coisa a ver com o que está aqui dentro. Então, nesse aspecto, claro está que o que a gente chama de realidade sólida não é bem assim. Na verdade, tem a ver com o modo pelo qual eu descrevo, eu falo dessa realidade. E como nós concordamos, nós temos um acordo tácito por várias razões, então isso se torna uma história comum chamada realidade única do mundo. O que você está argumentando é que isso poderia ser múltiplo. É possível. Só para complementar rapidamente, assim, bom, se bem que a gente está acabando, então se alguém, não sei se o senhor quer parar agora, mas se alguém Não, tiver mas outra pergunta. continua, já que você começou, não pode parar. Tá. Essa concepção de realidade, ela não poderia estar associada à forma da matematização que a gente estabelece aqui para esse universo físico, pensando no sentido assim, a origem da matematização mesmo, de como se deu esse processo. E eu penso isso no seguinte sentido. Essa origem da matematização dos processos em si, eu fico me perguntando acerca do lugar também, de onde começou, sabe? Porque, enfim, são questões, acho que mais epistemológicas, talvez a gente não precise entrar nesse aspecto. Mas esse acordo que a gente estabelece é principalmente um acordo matemático? Eu não sei se eu não estou conseguindo formular a dúvida, mas eu vou me bastar nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo entender a questão. A matematização de processos da natureza, ou seja, o fato de que você pega certos processos da natureza e vai utilizar as ferramentas matemáticas para desenvolver, quase que independentemente de uma volta à natureza, é importantíssimo. Você vê, por exemplo, o que acontece nas ciências atuais com o avanço notável da matematização e de coisas desse tipo. Claro está que, como tudo na vida, tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Essa matematização, ela, de uma certa maneira, ela limita o alcance do teu pensamento, porque você vai usar a matemática que os matemáticos organizaram. Aí você entra numa outra questão, que está ligada com o que você falou ainda há pouco, que é qual é a origem da verdade matemática. E isso levaria a gente a uma discussão longuíssima, porque você tem duas possibilidades. Uma possibilidade, entre outras, uma possibilidade é que a matemática nada mais é do que uma imaginação nossa, uma invenção humana. E a outra,
os chamados idealistas, que argumentam que não, a matemática tem uma existência, uma essência, e nós simplesmente fazemos uma descoberta, quase como você falou de Platão, como uma descoberta, tirando o véu da natureza, dessa matemática que já existe preparada em algum lugar. A minha tendência é não aceitar essa visão idealizada. A minha tendência, não sei se é porque eu tive uma carreira de físico, mas é de aceitar que isso tem muito a ver com a espécie humana. Se isso é verdade, então há muito de antropomorfismo na estruturação matemática do mundo, não tem a menor dúvida sobre isso. Obrigada. Eu não sei se vai corresponder um pouco ao assunto, mas tem uma área de estudo que chama etnomatemática, que talvez fala um pouco sobre essa forma de construir a matemática, né, de diferentes culturas, as formas da matemática. É muito presente na educação matemática, então acho que talvez contribua para pensar sobre isso. Ótimo. Hoje eu vi uma live, uma entrevista, que o entrevistado falava assim, eu não lembro o nome dele, ele faz um podcast que chama Naruhodo, acho que o pessoal aí conhece, se vocês souberem como fala. Ele fala que existem 3 formas principais da gente construir conhecimento, 3 métodos, né, principais: o método científico, o senso comum e as bases religiosas, e que não deveriam ser conflitantes entre si, que deveriam conversar entre si. E eu acho que isso está muito presente sempre nas nossas discussões, do quanto o método científico, ou a ciência com artigo e letra maiúscula, se coloca como uma verdade, um método dominante, né? A verdade. E esse cara falou nessa live que esses métodos, a ciência, ou as ciências, não se preocupam com a verdade. Os outros, sim, o senso comum e as bases religiosas, as instituições religiosas, se preocupam com verdade dentro dos seus contextos. Mas as ciências não. Então, os cientistas que buscam a verdade, pelo que ele estava dizendo, e eu fiquei refletindo sobre isso, me parece que é bastante o que a gente faz aqui. Os cientistas que buscam a verdade, acho que não estão num caminho da ciência. Eu entendi assim, mais ou menos, que a questão não é buscar a verdade ou exatamente assim a realidade, mas aí ele comentou que a questão é que os métodos da ciência refinam o olhar para isso que a gente chama de realidade, para que a gente esteja menos errado, mas não necessariamente certo. Aí eu não sei, professor, se o senhor podia comentar aí se o senhor concorda, discorda, tem uma outra visão. Veja, o problema do senso comum é você fica no território da opinião. E essa opinião, não só sociológica, mas é política. Isso é muito complicado. Quer dizer, quando o cientista, supostamente, ele deveria fazer uma afirmação que não deveria depender de questões culturais, não deveria depender de questões políticas, não deveria depender dessas situações. Por quê?
porque supostamente ele está negociando com o que a gente chama natureza para ver essa descrição do que está acontecendo lá. Veja, as verdades que tanto o senso comum quanto as religiões estabelecem, de uma certa maneira, são verdades absolutas. A verdade da ciência, ela muda de tempos em tempos. Então, por exemplo, pensávamos que era verdadeiro a ideia de Newton de um espaço-tempo absoluto. Hoje nós sabemos que essa ideia não se adequa a muitos aspectos da realidade. Consequentemente, faz mais sentido imaginar que exista uma estrutura única espaço-tempo, que pode ser absoluta ou não. Então, o fato das verdades científicas mudarem é muito importante. Quanto mais tempo uma verdade científica permanece, significa que a competência dos cientistas é pequena. Porque, na verdade, o Paulo Rossi tem uma frase, que eu não sou capaz de me lembrar agora, mas que diz exatamente isso. Tudo que um cientista quer é ser ultrapassado. Porque, na verdade, se você mantém um aspecto científico durante muitos anos, é porque não houve progresso naquela região. O fato de Newton ficar 300 anos dominando o cenário da mecânica gravitacional e tudo, foi simplesmente um momento em que nós não podíamos avançar mais, nós não avançamos nesse período. Então, ou seja, os cientistas desse período fracassaram. Por que fracassaram? Porque continuaram aceitando a verdade newtoniana. A palavra verdade aí, no aspecto científico, ela nunca é absoluta. E é por isso que é um problema grave o establishment ser estabelecido dessa maneira, no sentido de que ele propõe sempre um modo único de pensar a natureza. E esse modo único, mesmo que ele mude de tempos em tempos, faz muito mal à reflexão. Porque, no fundo, o que nós estamos envolvidos na atividade científica é dar sentido não ao universo, mas dar sentido à nossa interpretação do universo. Então, ao interpretar de um modo ou de outro, nós achamos mais conveniente adequar à natureza um processo ou outro. Quando se descobriu que o método observacional experimental era muito poderoso, esse método passou a ser considerado quase como uma espécie de entrada ao paraíso. Não é bem assim, porque, na verdade, todo processo experimental observacional, ele sempre tem um embasamento formal anterior. E esse embasamento formal anterior não tem nada a ver com a experiência, tem a ver exatamente com o que eu acredito que seja as bases pelas quais eu vou discutir a realidade. Isso não respondeu a tua pergunta, mas senão a gente vai se afastar muito dos comentários aqui. Podemos voltar a isso em outro momento. Dá um nó na cabeça, né? Eu fico com um nó na cabeça bem grande. Assim. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Tá bom.
Acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Muito obrigada, professor. Tomara que dê tudo certo amanhã. Esperemos. Sim, vai dar. Essa semana Você minha me avó avisa. tomou. Você me Oi? avisa quando for o próximo, tá? Aviso. Sim. Ok. A minha avó também tomou essa semana, a primeira. Beleza. Tchau, Boa noite, pessoal. professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa vacina amanhã. Tchau.